Boa noite, queridos e amados irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês e com suas famílias. Hoje, quinta-feira, dia de Corpus Christi, um dia tão especial para cada um de nós. Eu espero, desejo que você tenha vivido esse dia de forma muito intensa na presença do Senhor. Que não seja um feriadão aí para você sair, viajar, curtir a vida longe do Senhor, mas que seja uma oportunidade de dias onde você possa fazer um verdadeiro encontro com Deus. Hoje no Evangelho, o Evangelho de hoje está em João 6, do 51 ao 58. E aqui no Evangelho, Jesus quer se fazer presente em nós e quer nos dar a vida, a verdadeira vida. Quantos de nós, quantos jovens vivemos aí como verdadeiros zumbis, né? Tantas vezes falamos aqui, às vezes os jovens se comportam como zumbis. Estão aí andando pelas ruas, trabalhando, sai, come, bebe, vai para casa, tem as festas, mas traz no coração um verdadeiro vazio, uma verdadeira tristeza. E se a gente não se der conta e não recuperar o sentido da nossa vida, a gente vai terminar como zumbis que passaram só por essa terra. E o nosso maior compromisso é devolver, é entregar a nossa vida, a nossa alma para o Senhor. E o Senhor quer nos dar a vida e a vida em abundância. E por isso hoje nós comemoramos o dia de Corpus Christi, que é verdadeiramente o corpo de Cristo que se faz presente no altar. E assim vamos à leitura do Evangelho de hoje, que está em João 6, do 51 ao 58. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados. Amém. Boa noite a todos que estão chegando aqui, Rabelo, Mário, Ítalo, Yuri. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, olha só o que Jesus fala. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, queridos e amados jovens, como nós podemos passar pela nossa cabeça, nos distanciarmos do Senhor? O Senhor se faz presente em cada altar. O Senhor está presente em cada igreja. Está esperando por cada um de nós. Mesmo que você não possa comungar no dia de hoje, no dia de amanhã, só de estar ali, no altar, Jesus já está ali presente, te esperando. Jesus deu a vida dele na cruz, como nós vemos aqui. Jesus dá a sua vida por cada um de nós. Individualmente, Jesus fez esse sacrifício por toda a humanidade, mas ele faria o mesmo sacrifício. A morte mais dolorosa da história da humanidade seria dada se fosse só por você, se fosse só por mim. Jesus morreu pela humanidade, mas morreria individualmente por cada um de nós para a nossa salvação.
E hoje, sabendo que Jesus, com seu corpo glorioso, ressuscitado, foi para o Pai, Jesus sabia que a gente sentiria saudade dele. Sabia que seus discípulos sentiriam muito a sua falta, como a gente sente saudade de quem a gente ama. E aí o que Jesus faz? Ele institui na quinta-feira, véspera da sua paixão, ele institui a Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, como você e como eu podemos sentir falta, sentir saudade de quem a gente ama, Jesus sabe a falta que ele faz, que ele faria para cada um de nós e para aqueles seus discípulos que veriam aquela cena do sofrimento todo de Jesus. Depois encontrariam Jesus diversas vezes com seu corpo glorioso ressuscitado, e Jesus volta para o Pai. Mas mesmo assim, através da Eucaristia, Jesus se faz presente na vida de cada um de seus discípulos e na vida de cada um de nós. Em cada celebração da Eucaristia, em cada vez que eu, que você comungamos, é Jesus que se faz presente, que permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Boa noite, Tadeu, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, quem come deste pão viverá eternamente. E assim, jovens, às vezes vemos jovens tão perdidos, tão desiludidos com esse mundo, sem ter o sentido da vida, né? Tão desiludidos, às vezes tão frustrados em sua profissão, no mundo do trabalho, desenganados, tristes aí com tantas notícias no jornal, preocupados com o cenário econômico mundial, isso falando dentro da minha realidade, dentro do círculo de amigos. Aí a gente olha para fora, olha para o mundo, para o cenário, meu Deus, como é que vai ser a economia nos próximos anos? Como que vai ser a nossa vida? Será que vale a pena continuar lutando, continuar buscando aí teus sonhos, teus ideais? E querido e amado irmão ou irmã, Jesus nunca deixou faltar nada, como nós vamos ver na leitura, na primeira leitura, que é uma das leituras que eu acho das mais belas do Antigo Testamento, que é a leitura de Deuteronômio, quando Deus tira o povo do Egito, conduz o povo pelo deserto e não deixa faltar nada. Como Jesus fala aqui no Evangelho, que ele não é como o maná que os pais comeram e morreram lá no deserto. Ele é o pão vivo e quem come deste pão viverá eternamente. Então o Senhor nos dá a vida aqui nessa terra, nos dá a vida, nos dá a esperança, nos dá esse sopro da vida, de vitalidade que nos impulsiona, nos dá a força para continuarmos sim a caminhar, na certeza de que como Deus providenciou tudo para os seus filhos, que ele tirou o seu povo do Egito, Jesus não vai deixar faltar nada da tua vida. E esse cenário de medo, de insegurança, que tantas vezes, e principalmente motivados aqui pelas notícias na internet, a gente fica tão desesperado, tão aflito, tão ansioso, a doença do século, a depressão, a ansiedade, vemos aí o burnout de tanto trabalhar, de tantas aflições que o ser humano está. E Jesus nos mostra, aqui no Evangelho, na leitura de hoje, lá de Deuteronômio 8, que o Senhor não deixa faltar nada para aqueles que confiam nele. Então o Senhor vem também acalmar o nosso coração. Ele nos acalma, nos lembrando que ele não deixou faltar nada para os filhos dele. O Senhor não te tira do Egito, o Senhor não te coloca numa outra posição, o Senhor não te dá um chamado, querido e amado irmão ou irmã, sem te dar certeza que nada irá te faltar. Tudo ele irá providenciar no caminho. Boa noite, Joyce, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe, a toda a família. E assim, hoje o Senhor nos convida a recebermos este pão. E quem comer deste pão viverá eternamente. Por isso, a nossa
constante dedicação em estarmos com o Senhor, a buscarmos estar sempre no seu altar, a estarmos em profunda comunhão com Ele na Eucaristia. E assim, vamos nos relembrar também do que traz a leitura de Deuteronômio 8, onde o Senhor, quando Ele nos dá uma missão, amém, Joyce, amém. Quando o Senhor nos dá uma missão, quando Ele quis tirar o povo dele do Egito, aquele povo de cabeça dura, a caminhada no deserto não duraria mais de poucos meses e acabou levando 40 anos, porque o povo ficou rodando no deserto, porque não obedecia à voz do Senhor. A travessia no deserto poderia ter sido absurdamente mais curta, e não foi, porque o povo ficou ali, querendo fazer do seu jeito, do seu modo, e o Senhor ali sendo paciente. 40 anos de travessia, uma travessia que seria muito mais rápida, muito mais breve, em pouquíssimos meses eles poderiam ter feito aquela travessia se eles tivessem obedecido ao Senhor. Boa noite, Jaque, seja muito bem-vinda, Flávia, que Deus abençoe vocês, suas famílias. E aqui, em Deuteronômio 8, Jesus fala que em Deuteronômio 8, no versículo 2 e no versículo 3, lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu durante esses 40 anos no deserto, para humilhar-te e provar-te, e para conhecer os sentimentos do teu coração, e saber se observarias ou não os seus mandamentos. Humilhou-te com a fome, deu-te por sustento maná, que não conhecias, nem tinha conhecido os teus pais, para ensinar-te que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. E depois no versículo 14, não te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Foi Ele o teu guia neste vasto e terrível deserto, cheio de serpentes ardentes e escorpiões, terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti água do rochedo duríssimo. Foi Ele quem te alimentou no deserto com o maná, desconhecido de teus pais, para humilhar-te e provar-te, a fim de te fazer o bem depois disso. Não digas no teu coração, a minha força e o vigor do meu braço adquiriram-me esses bens. Lembra-te de que é o Senhor, teu Deus, quem te dá a força para adquiri-los, a fim de confirmar, como faz hoje, a aliança que jurou a teus pais. Se, esquecendo-te do Senhor teu Deus, seguires outros deuses, rendendo-lhes culto e prostrando-te diante deles, desde hoje vos declaro que perecereis com toda a certeza. Como as nações que o Senhor exterminou diante de vós, assim também perecereis vós, se não ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, lembramos aqui mais uma vez da providência divina, da misericórdia divina e da justiça divina. Jesus tirou o povo do Egito e os levou para atravessarem o deserto para chegarem à terra prometida. Uma travessia que não precisava ter sido tão longa, pela dureza do coração deles, por terem várias vezes adorado a outros deuses, criado, bezerro de ouro, e adorando outros deuses, entrarem em murmuração, enquanto o Senhor fazia tanto por aquele povo. Boa noite, Vanderleia, que Deus te abençoe. Deus ali providenciava tanta coisa para aquele povo e, de repente, eles começavam a murmurar. Estavam com fome. Aí Jesus providencia o maná. Aí depois está com sede. Jesus providencia água da rocha. E Deus vai providenciando tudo. Abre o mar, coloca uma nuvem para ir separando o exército do povo, para não deixar que o exército avance. Deus providenciou tudo e eles ainda assim reclamavam. E aqui, na leitura de hoje, o Senhor fala: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu durante esses 40 anos, que a gente possa se lembrar de onde a gente já esteve, onde a gente está, e agradecermos sempre ao Senhor por tamanha providência na nossa vida. Ele
nos humilhou com a fome, nos deu por sustento o maná, que nós não conhecíamos e nem os nossos pais, para ensinar que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. E assim, aquele povo não conhecia o maná e de repente eles acordam e tá aquele monte de pãozinho lá fresquinho que caiu do céu e que caía todos os dias. Eles nem precisavam ficar se preocupando em colocar em alguma forma de conserva, porque com frequência o Senhor ali mandava sempre aquele pão para eles, um pão que eles nunca tinham visto, que os pais não conheciam, e o Senhor não deixou faltar. Como eu tenho certeza que Ele até hoje não deixou faltar nada na tua vida. Boa noite, Thaís. Boa noite, Grazi. Que Deus abençoe vocês. E o que o Senhor pede é que não te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Por tantas vezes fomos escravos de tantos vícios, de tantos pecados, escravos do que o mundo nos oferecia, e hoje estamos aqui de joelhos aos pés do Senhor. Você está na tua igreja ou está na tua casa aí de joelhos diante do Senhor, tanta providência, tanto livramento que o Senhor te deu, que deu à tua família, aos teus filhos, teus pais, tua esposa, teu marido, tanto o Senhor fez por cada um de nós, e Ele pede que a gente não se esqueça do Senhor. Foi Ele o nosso guia nesse deserto terrível, cheio de serpentes ardentes e escorpiões. E se hoje você está passando pelo deserto da vida, cheio de serpentes e escorpiões, que podem não ser exatamente os animais, as serpentes e escorpiões, mas podem ser serpentes e escorpiões no cenário da vida. Serpentes e escorpiões que podem ser um significado na tua vida e outro na minha, mas você pode estar atravessando um deserto, eu posso estar atravessando um deserto. E o Senhor nos lembra aqui que quando Ele tirou o povo do Egito e eles atravessavam aquele terrível deserto, terra árida e sem água, onde Ele fez jorrar para ti água do rochedo duríssimo. E é esse o nosso Deus, que mesmo num deserto muito difícil que a gente pode estar atravessando no dia de hoje, na noite de hoje, nesse meio de ano de 2026, Jesus faz brotar da rocha duríssima, Ele faz jorrar água, Ele manda o maná. Então tenha certeza, persevere, tenha certeza da providência do Senhor. Foi Ele que te alimentou no deserto. E não digas no teu coração que a força e o vigor do teu braço que adquiriram os bens que a gente pode ter hoje. Mas sim, tudo foi providência. Lembra-te de que é o Senhor que te dá a força para adquiri-los, a fim de confirmar, como faz hoje, a aliança que jurou para os teus pais. E se a gente se esquecer, como as nações que o Senhor... o que acontece se a gente se esquecer do Senhor, se seguir outros deuses, prostrando-se diante de outros deuses? Eu declaro que perecereis, que vamos morrer com toda certeza. Como as nações que o Senhor exterminou diante do povo, assim também perecereis vós, se não ouvirdes a voz do Senhor, o vosso Deus. E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, Deus hoje nos lembra que se nós nos prostrarmos, seguirmos a outros deuses, e podem não ser deuses, como daquela época, deuses que você vai fazer um sacrifício, colocar fogo em um altar, mas podem ser os deuses aqui desse mundo, os deuses do orgulho, da avareza, da vaidade. Tantos são os deuses que podem aí, os pecados que esse mundo oferece, que podem estar conduzindo ou querendo conduzir, tomar conta do meu coração, do teu coração. Se nós nos prostrarmos diante desses deuses, que não é o Deus verdadeiro, com certeza seremos exterminados, se não ouvirdes a voz do Senhor, o vosso Deus. Boa noite, Hilary, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. E assim, queridos irmãos e irmãs, que possamos abrir o nosso coração. O Senhor precisa de uma brecha para que o Espírito Santo entre e abra o nosso coração. Que Ele queime todo o pecado
que Ele nos dê a força necessária para lutarmos contra esses deuses, os deuses do mundo de hoje, do ano de 2026, que podem aí estar querendo tomar o teu coração. E se nós nos rendermos a esses deuses, o Senhor nos fala que certamente pereceremos. E o Senhor, naquele momento, Ele providenciou para aquele povo do Egito maná. Mas as pessoas comeram e morreram. E Jesus fala, morreram naturalmente. E Jesus fala que Ele é o pão da vida. E diferente daquele maná, não como um maná que vossos pais comeram e morreram no deserto. Quem come deste pão viverá eternamente. Quem come deste pão, que é Jesus Cristo, Corpus Christi, o corpo de Cristo que hoje nós celebramos, este viverá eternamente. Então, já que todos nós queremos ter uma vida plena nessa terra e a garantia da vida eterna, que nós possamos lutar com todas as nossas forças contra os deuses desse mundo e possamos buscar com todo o nosso coração, todas as nossas horas, todo o nosso tempo, dedicarmos para que nós possamos estar na presença de Deus, que quer estar junto de nós. Ele que é a verdadeira carne, Ele que é o verdadeiro sangue e quer se fazer presente em nós, viver em nós. Ele também está com saudade de você, querido e amado irmão e irmã. Ele está com saudade de nós. Como nós temos sede de Cristo, o Senhor também quer estar conosco. Mas Jesus é muito educado, é muito delicado. Ele espera que você abra essa porta para que Ele possa entrar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, a você e a toda a sua família. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. Que São Miguel Arcanjo possa nos defender, nos proteger nessa noite. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que desejam perder as almas. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, a você e a toda a sua família, e até amanhã, com a graça de Deus. Beijo para vocês.